e dá um glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Hoje, o tema da palavra é o preço e o poder da cruz. É uma palavra muito interessante, por quê? Porque qualquer evangelho que preguem para você, que não propõe a cruz, não é evangelho. É uma extração superficial de uma realidade muito mais profunda. E hoje eu quero falar um pouquinho dessas realidades com você. A cruz é parte de viver com Jesus. E na cruz, existem algumas coisas muito interessantes. Por quê? Porque existe um preço a se pagar. Mas também existe um poder liberado na cruz. Um poder liberado a partir do momento que eu me envolvo com essa cruz. Então, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: hoje tem uma proposta para você. Fala para ele. E você vai ter que calcular o preço. Amém? Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lá no capítulo 14. Lucas capítulo 14. Lucas 14, verso 25. Feche seus olhos. Jesus, obrigado por essa palavra. Eu te peço que ela venha ser como uma espada penetrante. Que entra lá no fundo, Senhor. Mexe com juntas e medulas, alma e espírito. Reposiciona. Traz compreensão plena, Senhor. Eu te peço que acima de tudo, que abra os olhos do entendimento de cada um. Senhor, que haja aqui uma clareza a respeito da realidade que será exposta nesta noite. Mas que acima de tudo, Senhor, nós saiamos daqui com uma perspectiva diferente, às vezes completamente diferente do que tudo que enxergamos a respeito do Evangelho até hoje. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos lá, diz assim, ó. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse... Pausa. Uma grande multidão fazia o quê? Acompanhava Jesus. Agora preste atenção. Todo mundo que se diz cristão, seja em qualquer vertente do cristianismo, acompanha Jesus. Você concorda comigo? E segundo os últimos dados que a gente tem, 2 bilhões de pessoas são cristãs no mundo. Então nós temos uma grande multidão de 2 bilhões de pessoas que acompanham Jesus. Tudo bem? Então não mudou a perspectiva, correto? Há uma multidão que acompanha Jesus. Só que se voltando para essa multidão, Jesus disse alguma coisa. E aqui ele começa a ensinar a respeito do valor e do preço que isso tem. Valor é aquilo que eu dou, preço é aquilo que me é imposto. Então preste atenção. Se alguém vem a mim, Jesus está dizendo, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E eu quero que você preste bastante atenção no que essa proposta de Jesus está falando. Qualquer um que vem para Jesus, que decidiu estar no meio dessa multidão que o acompanha, que ama pai, mãe, irmão, irmã, esposa ou filho, mais do que ama Jesus, não serve para ser discípulo dele. E ele diz ainda,
Mesmo que você ame a você mesmo ou a sua própria vida. E quando ele diz a sua própria vida, ele está falando de você priorizar aquilo que te faz bem, priorizar aquilo que te gera alegria ou prazer momentâneo, priorizar os seus prazeres e as suas escolhas. Mais do que você o ama, você não pode ser discípulo dele. Por quê? Porque não há como tirar Jesus de um lugar de prioridade no nosso amor. Lá para a igreja que ele cita, lá em Apocalipse capítulo 2, ele vai dizer assim, olha, o que eu tenho contra você, igreja. E ele não estava escrevendo para pessoas que não o conheciam, ele estava escrevendo para uma igreja. O que eu tenho contra vocês é que vocês perderam o primeiro amor. Aí ele fala assim, ó, vai, lembra da onde você caiu e volta. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele fala que nós perdemos o primeiro amor, não é o mesmo primeiro amor daquela primeira paixão que você teve na tua adolescência. Não é primeiro em ordem de sequência. É primeiro em prioridade, é primazia, é o que deve estar em lugar primordial. Em primeiro lugar em tudo na tua vida. Então ele fala para uma igreja, olha, o que eu tenho contra esta igreja é que vocês abandonaram o lugar de me ter em prioridade. E agora vocês me têm como alguém secundário, terciário, quarto, quinto ou sexto lugar. Vocês me substituíram num lugar de primazia para colocar a sua própria vida no lugar. Os seus próprios bens, ou alguém da sua família, ou um filho que você tanto pediu para mim, mas que agora você ama ele mais do que você me ama. O ministério que você clamou para ter, mas agora você se apaixonou pelo ministério e abandonou o amor que você tinha por Jesus. Deus deu uma promessa para Abraão. E ele falou, Abraão, você vai ter um filho. E Abraão falou, tem o Damasceno. Deus falou, não é o Damasceno, é um filho. Daí a pouco a Sara dá uma sugestão lá pro Abraão, ele arruma um filho com a serva. E aí Deus vai falar com ele de novo, ele fala, tem Ismael agora. Ele fala, não Abraão, esse aí foi você que fez com as suas mãos, do jeito que você decidiu. Eu estou falando de um que eu vou te dar. E aí um dia Isaac chegou. E foi uma alegria na vida de Abraão. Só que chegou um momento que Abraão passou a amar a promessa do filho, ou o filho da promessa, mais do que ele amava a Deus. Então Deus olhou para ele e falou o quê? Abraão, não foi eu que te dei? Por favor, me devolve. E Abraão teve que subir o alto de uma montanha e erguer o machado para matar o seu próprio filho. A hora que ele ergueu o machado, Deus falou, tá bom Abraão, agora eu entendo que você me ama mais do que ama ele. Na verdade, Deus já sabia que ia chegar nesse ponto, porém, ele tinha que mostrar para Abraão que o lugar de primazia era dele e que não dava para ser substituído por um filho. Então aqui Jesus reforça isto. Olha, seja pai, seja mãe, seja esposo, seja filho, você não pode amar ninguém mais do que a mim, e nem a si próprio, nem aos seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, aquilo que que tem nutrido uma vida, às vezes até desenfreada, nociva, mas que você tem insistido em fazer. Às vezes você tem amado mais a comida do que Jesus. Às vezes é a glutonaria que tem invadido a tua história. Quantas vezes a gente coloca outras coisas na frente e tira Jesus do primeiro lugar? Aí ele pega e propõe algo, continuando, 27, versículo 27, ele vai dizer: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então não existe evangelho sem cruz. Agora eu quero trazer uma perspectiva com você. Vocês estão em silêncio, com cara de assustados. Cutuca o irmão que está do teu lado e fala assim: fica tranquilo que vai ficar tudo bem. Relaxa, vocês estão tensos. Ficou pesada a palavra, né? Ainda bem que não são minhas essas palavras, são de Jesus. Mas vamos continuar. Olha que interessante, quando ele olha para essas pessoas e fala assim: então, quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
Agora eu quero que você venha comigo. Por quê? Porque hoje quando eu falo para você assim, ó, quem não carrega a sua cruz e não segue Jesus, você consegue mensurar que essa cruz teve um sacrifício, mas essa cruz teve uma vitória. Certo? E que nessa cruz foi liberado para você milagre, graça, poder, Espírito Santo e tantas outras coisas. Mas eu quero te trazer para o contexto de onde Jesus falava. O contexto de onde Jesus falava, a cruz era só um instrumento de sacrifício humano que os romanos inventaram. Quando o Império Romano dominou Jerusalém, porque no Velho Testamento não fala de cruz, não existe cruz no Velho Testamento. Isso era a ideia dos romanos. Então os romanos, para punir aqueles que eles achavam que deveria ser punido de maneira pública, eles punham um tronco no chão com outro tronco cruzado e não era bonitinho. Põe a imagem para mim de novo. Põe a imagem, por favor, da cruz. Não era uma cruz assim não, madeira aparelhada, sabe? Lisinha. Era pedaço de pau mesmo. Era arrancado de uma árvore, colocado ali. A pessoa era pendurada do jeito que tivesse. Era para morrer. Para que eu ia preparar um negócio bonitinho para matar a gente? Então na cabeça das pessoas que Jesus está propondo isso, acaba sendo até mais pesado do que eu ler hoje. Porque a gente sabe do resultado da cruz de Jesus. Eles não sabiam. Então quando Jesus fala assim, ó, se você não pegar a tua cruz e não me seguir, você não pode ser meu discípulo. Ele estava falando assim, ó, eu proponho para você, para me seguir, um instrumento de sacrifício de você mesmo. Eu proponho para você, para me seguir, um instrumento de sacrifício de você mesmo. Ou você aprende a se autonegar e se sacrificar por amor a mim, ou você não é digno de mim. E eis uma coisa que não se prega mais hoje em dia. Por quê? Porque é mais fácil pregar que você vai ter vitória. E que você vai ser abençoado. Que você vai receber a bênção que você veio buscar. Mas a gente já vai falar sobre isso ali na frente. Não vou trocar a ordem da palavra. E Jesus propõe esse instrumento de sacrifício. Ele fala assim, ó, você tem que ter a tua. Carrega ela e me segue. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então não há seguidor de Jesus sem cruz. Seguidor de Jesus sem cruz não é seguidor, é uma multidão que o acompanha. E multidão acompanhante não tem aliança, porque uma acompanhante nunca tem aliança com o acompanhado. Vocês entendem a linguagem que eu estou falando? Uma acompanhante está sendo paga apenas para fornecer o benefício do prazer por algum período, sem nenhum tipo de aliança ou comprometimento. Só que tem gente sendo acompanhante de Jesus. Continua sendo de uma multidão que o acompanha, mas cabe a nós decidirmos se vamos ser acompanhantes ou se teremos uma aliança com Ele. Uma aliança com Ele é produzida a partir do momento que eu começo a carregar a minha cruz. A partir da renúncia do meu eu. A partir do momento que eu deixo de viver só para mim. A partir do momento que eu coloco Ele como primeiro lugar na minha vida. E não é menos que isso. Não é menos que isso. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, é isso. E não é menos que isso. Amém? Vamos continuar? Olha o que ele fala. Versículo 26, e por muitas vezes esse versículo de 26 para frente, ele é usado para falar de finanças, mas olha que interessante, nós estamos no mesmo contexto, é a mesma fala de Jesus. Ele vai dizer assim, ó, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la,
todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Ou, ele dá um outro exemplo: qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens ele é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, semelhante a isto, semelhante a essas duas explicações que ele deu, sobre fazer o cálculo de uma construção, ou sobre fazer o cálculo de um exército para enfrentar outro exército, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então sabe o que Jesus está propondo aqui? É o que eu proponho para você nessa noite? Calcule o preço. É isso que ele está falando. Faça o cálculo. Tanto o rei quanto o construtor tiveram que fazer um cálculo. Qual que é o preço de segui-lo? Porque você pode ser evangélico, católico, praticante ou não praticante, que agora já tem evangélico não praticante também, né? Tem, infelizmente, não é pouco. Então você pode ser de uma religião, mas Jesus não quer que você seja de uma religião. Jesus quer que você seja dele. E para ser dele, tem cruz. E aí ele propõe para você assim, ó: faça o cálculo. Faça o cálculo. Pegue a sua cruz e vem. E deixa eu te contar uma coisa. Nunca a gente consegue entregar mais do que ele dá. Porque a verdade é que a gente nunca consegue ganhar de Deus. Nunca o nível da dádiva que ele entrega é menor do nível de renúncia que nós... É menor que o nível de renúncia que nós fizemos. Nunca o que nós deixamos para trás é maior do que aquilo que nós encontraremos caminhando com ele. Nunca nós ganhamos de Deus. É impossível dar mais a ele do que o que ele tem para oferecer. Por isso que o tema da mensagem é o preço e o poder que há na cruz. Porque o poder excede muito mais aquilo que nós entregamos. E às vezes nós pensamos ser muito. Porque eu vou ter que deixar isso, deixar aquilo outro. Na verdade você não precisa deixar nada. Porque a proposta do evangelho é assim, ó: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o que não me convém? Não me convém aquilo que eu já larguei um dia para trás e já coloquei na cruz. Então não é mais para mim. O que a tua religião não permite? Permite tudo. A Bíblia te permite ser quem você quiser ser. Mas seguir Jesus exige tudo também. Tudo que você tem é dele. Aí tem gente que ainda reluta para dar o dízimo. Deixa eu te falar, se você é de Jesus, você não é dizimista. Você é tudimista. É porque tem uma parte que você dá na igreja e o resto ele deixa você usar em casa. Mas tudo é dele. Teu dinheiro é dele, tua empresa é dele, teu carro é dele, tua vida é dele, tua família é dele, teu filho é dele. E tudo pertence a ele. Porque você entregou tudo. Você renunciou tudo, colocou na cruz e foi com Jesus. Então tudo é dele, para ele e para ele. E fora dele nada faz sentido. Mas esse é um lugar que eu gostaria que você fosse conduzido a chegar. E nem todos conseguem chegar. E eu quero ler com você um texto para que a gente pegue um desenho a respeito disso que eu estou falando. Vai comigo ainda em Lucas, lá no capítulo 23, no versículo 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler um texto da condenação de Jesus, quando ele foi condenado a ir para a cruz. E eu vou ler o texto todo, vou ler rápido, porque depois eu quero ressaltar alguns personagens que passaram dentro desse momento da vida de Jesus. Tudo bem? Então vamos comigo, acompanhe a leitura pelo telão.
Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Levou Jesus, tá? Até Pilatos. E começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara o próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo Pilatos, perguntou a Jesus se ele era galileu, se ele era da Galiléia. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, porque Pilatos comandava a Judéia e Herodes a Galiléia, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele e esperava vê-lo fazer algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu respostas. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ali estavam, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram ele de volta para Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e autoridades do povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele mesmo mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar um preso durante a festa. A uma só voz eles gritavam: acaba com ele, solta Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte, mas vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então, Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Amém? Presta atenção aqui. Eu quis ler o texto todo para vocês refletirem comigo, e tem tudo a ver com o que eu estou falando. Vem comigo. A gente vê algumas pessoas aqui nessa história. E a primeira dupla de pessoas que eu vejo aqui, preste atenção, eram duas autoridades do povo naquele tempo: Pilatos e Herodes. E a Bíblia vai dizer ali que Pilatos e Herodes até aquele momento eram inimigos, mas a partir desta ocasião tornaram-se amigos. Queridos, deixa eu te explicar uma coisa. Pilatos e Herodes aqui simbolizam aquela pessoa que Jesus dá uma passadinha na vida deles e abençoa com alguma coisa. Jesus deu uma passadinha na vida de Pilatos e uma passadinha na vida de Herodes e já consertou um relacionamento. É aquela pessoa que vem na igreja no domingo precisando de uma bênção. Ela vem aqui, chora, ora e pede para Jesus a bênção e recebe. Só que recebe, mas não se converte. Não segue nem acompanha. Herodes não se tornou crente, se tornou? Pilatos também não. Mas foram abençoados. Era uma inimizade, virou amizade. Era um problema, virou uma parceria.
E tem um monte de gente usando Jesus para isso, como uma varinha de condom, uma fórmula mágica, não sei. Ou um pé de coelho, ou um alho, ou um sei lá, comigo ninguém pode, na porta. Quem está entendendo? Só um ser místico que no momento que eu preciso de uma bênção, eu aciono. Esse é aquele que você convida para ir à igreja, e você fala assim, oh, vamos na igreja comigo. Ele fala assim, nossa, preciso ir mesmo, estou precisando. Ele vem, recebe o que está precisando e vai embora. E continua vivendo a sua vida do jeito que quer, do jeito que decidiu viver, da forma que preferir. Jesus passou por ali. Deixou uma marca. Abençoou com alguma coisa. Agora nós precisamos decidir se nós queremos uma bênção, ser abençoados, ou se nós queremos ser uma bênção. Porque eu conheço gente abençoada, mas eu conheço gente que é bênção. Porque tem gente que foi abençoado, mas continua vivendo a sua própria vida, a sua própria maneira, do seu próprio jeito, do jeito que quis, e seguiu. Mas eu conheço gente que se tornou uma bênção. E quando eu me torno uma bênção, eu nem preciso ser abençoado mais, porque eu já sou. Aí eu entendo as palavras de Paulo quando ele disse assim, ó, eu já sou abençoado com todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa era a palavra para Abraão. Abraão não foi chamado para ser abençoado, ele foi chamado para ser uma bênção. Gênesis capítulo 12, Deus olha para ele e fala assim, Abraão, eu vou te dar a terra, eu vou te dar descendentes, eu vou te dar isso, aquilo, e você será uma bênção. Agora olha a vida de Abraão, vê se ele não foi abençoado. Ele tinha bens, ele tinha dinheiro, tudo que ele fazia prosperava, todo lugar que ele ia ele era vitorioso, tudo dava certo para ele. Mas por quê? Porque ele recebia a bênção de Jesus? Não, porque ele era uma bênção em Jesus. Isso não tem a ver com receber alguma coisa, isso tem a ver com se tornar alguma coisa. Só que só se torna aquele que segue, aquele que se torna discípulo, não que acompanha de longe. Essa é a proposta de Jesus para nós. Hoje, Jesus quer te fazer uma bênção. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, chega de ser abençoado, Jesus quer te fazer uma bênção. Entendeu? É diferente. Tem gente que a gente olha e fala, nossa, que pessoa, né? Parece que tudo dá certo para ele. Aí você olhou só a vida financeira, a hora que você olha a vida familiar tá um caos. Por quê? Porque é uma pessoa que tem às vezes êxito em alguma área, mas a outra é caótica. Jesus quer te fazer uma bênção. Porque se você for uma bênção, onde você for, você é uma bênção. Entende? Tudo que você tocar vai ser abençoado, porque a bênção está em você, porque você é a bênção de Deus na terra. Mas isso é só para quem pertence a Ele, não para quem acompanha Ele de longe. Amém? Amém? Vamos continuar. Aí vem o segundo personagem. Quem que foi o segundo personagem que eu quero destacar? Foi Barrabás. Quem era Barrabás? Um homem que promovia facção, insurreição, ou seja, um motim, e um assassino. Gente boa, né? Então, mas deixa eu te falar. Jesus passou pela vida dele e ele foi liberto da prisão. Essas são as pessoas que vêm para a igreja, precisam de uma libertação e Jesus liberta. Jesus encontra com elas, quebra as grades do medo, as grades da depressão, quebra as grades dos vícios, destrói aquilo que te prende, que trava a tua vida e a tua vida volta a andar. E Jesus faz isso? Claro que faz isso. Só que em lugar nenhum na minha Bíblia eu vejo falar que Barrabás se converteu. Ou seja, ele recebeu a libertação de Jesus, mas ele não permaneceu com Jesus. A cruz era para ele. Jesus tomou o lugar dele e por causa desse lugar dele que Jesus tomou, ele foi liberto da prisão, mesmo sendo um assassino. Por quê? Porque o amor dele é incondicional. Porque ele ama eu que sou mais bonitinho e não ama o outro que é mais feinho. É tudo igual. Para Jesus,
como o amor dele não impõe condições, não importa o que a pessoa fez, não importa o tipo de promiscuidade que ela já viveu, não importa o tipo de atrocidade que ela já fez, o amor de Jesus alcança todos. Se há alguém que se achega a ele, pode haver libertação. Só que não adianta ser liberto e depois não continuar com ele. Vamos para a última pessoa. Quem foi a última pessoa? O Simão de Cirene, Cirineu. Quem que era Simão Cirineu? Não sei, era o cara que estava voltando do campo. Não é isso que está escrito aí? Devia ser um cara forte. Pegaram ele e mandaram ele carregar a cruz de Jesus. E Mateus, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas fala desse homem. E é interessante que, eu não lembro qual é qual, mas um fala que ele foi obrigado, no outro fala que ele foi constrangido a carregar a cruz. Algum soldado romano com uma espada bem grande chegou nele e falou assim, ó, carrega ali porque ele não está dando conta. E ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. E ele levou a cruz da onde Jesus saiu ali até o Gólgota, até o lugar da crucificação. Ele participou da via sacra, do lugar, do caminho onde foi carregada a cruz. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Existem pessoas que chegam no evangelho e por alguma coisa que o está pressionando, obrigando ou constrangendo, porque às vezes esse constrangimento vem pelo próprio Espírito, certas pessoas começam a renunciar a algumas coisas e escolhem a cruz ou vão para a cruz, meio que obrigados porque a situação está pressionando, mas elas começam a renunciar a si próprias e tomam a cruz e andam um pouco com Jesus. Só que andam só um pouco. Não há relatos na minha Bíblia que Simão de Cirene se tornou um seguidor de Jesus. Mas por um momento ele carregou a cruz. Por uma estação ele carregou a cruz. E pode ser que em algum momento da sua vida você entendeu que tinha que renunciar coisas, mudar perspectivas, renunciar coisas da sua vida, colocar Jesus em primeiro lugar, colocar Jesus em primazia na tua vida, mas em dado momento você parou. E a tua vida espiritual parou de avançar. Pastor, como que eu vou saber disso? É simples. Eu quero que você pense aí rapidinho comigo, mas faça uma retrospectiva aí mesmo dentro da tua mente. Na virada do ano de 2022 para 2023, para e pensa. Onde você estava, que nível de envolvimento com Jesus você tinha, o que você estava fazendo e como você está hoje. Houve avanço na tua vida espiritual ou houve um retrocesso? Você continuou avançando com Cristo? Continua carregando a tua cruz e fazendo renúncias? Ou você é o mesmo daqueles dias? Se nada mudou na tua vida de lá para cá, no ambiente espiritual, se nenhum envolvimento com Jesus aconteceu, significa que em algum momento a cruz que você foi constrangido a carregar, as renúncias que você foi constrangido a fazer, em um dado momento da sua vida agora já não fazem efeito para você. Você foi até um certo ponto, deixou a cruz e voltou a ser um acompanhante de Jesus. Então são essas análises que nós temos que fazer. Porque a vida com Jesus é contínua, progressiva e ela vai se ampliando. Amplia-se o conhecimento, a revelação, o entendimento, o envolvimento, o pacto, a aliança, o aprofundamento. Não tem como andar para trás. Qualquer cristão que para na sua espiritualidade, ele não está parado. Porque no ambiente do Espírito não existe zona neutra. Ou eu estou avançando ou automaticamente eu começo a retroceder. Ou eu estou carregando a cruz, ou eu larguei a cruz e voltei a ser acompanhante. Consegue entender o que eu estou falando? Não tem zona neutra no Evangelho. Então é necessário nós nos analisarmos e percebermos quem somos, para que possamos continuar avançando com Ele. Senão a gente vai ficar estacionado na nossa fé. E a cruz exige renúncias. Entrega das paixões, dos falsos amores, das coisas que a gente acha que vai ser bom para nós, mas a gente não entende que não está sendo bom. Por quê? Porque o que Jesus tem para nós é muito maior do que qualquer coisa que nós mesmos
programamos para nós, idealizamos para nós. Há um versículo em Jeremias que vai dizer assim, ó, Jeremias, Ezequiel, não está na Bíblia, que diz assim, ó, eu sei que pensamento eu tenho sobre vocês, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim e a esperança que vocês têm. Só que a gente fica relutando para fazer o que a gente quer, para que Deus abençoe os nossos planos. Deus abençoe o que eu estou fazendo. Eu não quero ser abençoado no que eu estou fazendo. Eu quero fazer junto com Ele o que Ele está fazendo. Porque se eu estiver envolvido naquilo que Ele está fazendo, eu sou uma bênção. E eu sendo uma bênção, tudo que eu propor fazer, eu sou abençoado. Eu sou próspero, a graça de Deus vem. Por quê? Porque uma vida de renúncia é uma vida de poder. Uma vida de renúncia é uma vida próspera, abençoada, de avanços, de crescimento, de graça, de voz do Espírito, de direção de Deus. É uma vida com Jesus. Vocês ainda estão felizes? Aí nós temos que decidir quem nós vamos ser. Como nós vamos andar. Dá para calcular o preço. O problema é que às vezes a gente faz o cálculo e algumas coisas têm muito valor para a gente. Algumas coisas que Jesus propõe o abandono, às vezes para a gente é muito valioso. E a gente não está disposto a abrir mão. Às vezes a sua sexualidade tem tanto valor que você não consegue abandonar por causa de Jesus. Às vezes você não quer abandonar sua amante. Às vezes você não quer abandonar o ganho desonesto. Afinal, tua renda vai cair. Fica com a renda e sem Jesus. É uma opção. O cálculo está aí, é só fazer. Entende? Então, o problema é que nós superestimamos e supervalorizamos algumas coisas que no reino de Deus tem zero de valor. E a gente superestima. Supervaloriza. Está na hora de você reavaliar os seus valores e colocar cada coisa no seu devido lugar. E entender que o melhor lugar para estar é o lugar da cruz. É seguir Jesus com essa cruz que mortifica o teu eu, mas que faz você encontrar a realidade de uma vida que você nunca viveu. Seguir Jesus de longe e acompanhá-lo é uma existência. Seguir Jesus de perto com a cruz é viver de verdade. É isso. E às vezes isso não entra na tua cabeça agora. Mas eu não quero que entre na tua cabeça. Eu quero que ministre o teu espírito. Porque o dia que os olhos do seu coração forem iluminados, e o dia que Cristo se revelar a você, você nunca mais será o mesmo. E as coisas que hoje têm valor inestimável para você não terão valor algum. Paulo disse assim, ó, tudo aquilo que para mim era extremamente valoroso, eu considerei tudo como esterco. Por causa de uma coisa, por conhecer a Cristo. Quando eu conheci a Cristo, e eu não estou falando conhecer por causa da pregação de um pastor, eu estou falando conhecer na revelação do Cristo para a tua vida. Quando couber a Deus revelar o Filho a você e Ele se revelar no teu espírito, então todo o resto é esterco. O extremo valor é perdido, por quê? Porque você encontrou o que é mais precioso. Agora sabe o que é interessante? É que Jesus contou algumas parábolas a respeito disso. Ele falou assim, ó, um homem passou por um campo e encontrou um tesouro. E a Bíblia diz que ele escondeu aquele tesouro de volta, foi lá e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Assim é o reino dos céus. Agora sabe o que é interessante? O interessante é que eu não tenho dúvidas que todo mundo que viu aquele homem vendendo tudo por causa daquele campo, chamou ele de louco. Por quê? Porque o que ele tinha visto, ninguém tinha visto. O tesouro que ele tinha encontrado, ninguém tinha encontrado. Então o campo que não tinha nenhum valor para ele passou a ser super valioso. Assim é quando nós encontramos uma revelação do Cristo dentro do nosso espírito.
As pessoas ao nosso redor podem olhar para nós e falar: mas você está abrindo mão disso? Você é louco? Não, eu não sou louco, eu só vi algo que você ainda não viu. Eu só encontrei um tesouro que você ainda não encontrou. Para você, o campo que eu encontrei e o tesouro que eu encontrei não tem valor nenhum. Para mim, vale a minha vida inteira. Mas isso é uma experiência que o Cristo precisa se revelar dentro de você, porque então a cruz vai fazer sentido. Do contrário, é uma renúncia muito pesada e dolorosa de abrir mão de certas coisas para ter o Cristo. Então o que eu quero nessa noite? Que o Cristo se revele ao teu espírito, numa profundidade e intensidade que vale toda e qualquer renúncia. E não dói. Por que não dói? Porque você encontrou algo muito maior, muito mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Entendeu? É esse tesouro que Jesus quer que você encontre. E esse tesouro é Ele. Mas isso precisa ser revelado não pelas minhas palavras, mas por uma realidade de um encontro espiritual que você vai ter e que nada vai poder substituir. Porque enquanto você me ouve, você crê. A partir do momento que você encontra, você é convicto. Entendeu? E ninguém consegue te roubar mais. Porque a vida que você encontrou no Cristo sobrepuja qualquer vida que você possa ter na terra. Mas vamos continuar. Eu quero ler mais 3 versículos com você para a gente ir para a finalização dessa palavra. Eu quero que você vá para Gálatas capítulo 6, versículo 14. Nós vamos falar agora um pouquinho, eu falei para você até agora do preço da cruz. Mas a cruz também tem poder. Então presta atenção no que nós vamos ler. Paulo está dizendo assim, ó, Gálatas 6,14. Quanto a mim, Paulo está falando, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser aonde? Na cruz de Cristo. Eu não quero tomar nenhuma glória para mim pelo que eu faço. Por quê? Porque não tem nada a ver comigo, tudo tem a ver com a cruz de Cristo. Tudo tem a ver com o que Ele fez por mim. Por isso eu faço o que faço. Ele diz assim, ó, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da cruz, o mundo foi crucificado para mim. E eu para o mundo. Sabe o que Paulo está falando? O que a palavra mundo aqui significa? Só para você entender. A palavra mundo no grego, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, é a palavra cosmos. Então a tradução literal é mundo. É um mundo conhecido. Só que quando a gente entra no contexto dos ensinamentos de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de todos os apóstolos, eles apresentam essa palavra mundo como um sistema que rege a terra. Então quando a Bíblia apresenta para você assim, ó, não ame o mundo e nem o que nele há, ele está falando assim, ó, não ame esse sistema aí de baixo, porque ele é falido. Sim ou não? É um sistema corrupto, caído, competitivo, que não tem problema pisar em ninguém, que é devasso, maligno, horrível. Sim ou não? Não é assim o sistema que governa esse mundo? Então o que ele está falando? Olha, na cruz de Cristo, o mundo foi crucificado para mim. E eu também fui crucificado para o mundo. Sabe o que isso significa? Que não adianta tentar me colocar em qualquer rolezinho do mundo, do sistema, daquilo que rege a terra. Por quê? Porque eu não sirvo para o mundo. A gente para de prestar para essa terra. A gente presta para o Cristo. Mas para os esqueminhas da terra, para aquilo que rege esse mundo, a gente já não serve mais. Aí quando pensarem em qualquer pessoa para fazer qualquer esquema, já fala assim, ó, não fala com fulano não, porque ali não entra. Mas por que não entra? Porque o mundo já foi crucificado para mim. E eu já fui crucificado para o mundo. Então acabou. Não adianta tentar, não vai entrar, porque já morreu. Eu já não presto para esse mundo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala com ela com muito amor, você não presta para esse mundo. Para Jesus, fala para Jesus, você tem muito valor. Mas para esse mundo você não presta.
Porque a cruz propõe uma morte para nós, para que a gente não mais funcione aqui. Não no sistema daqui. Porque esse sistema quer te corromper. Esse sistema quer te fazer a tua vida ser guiada por ideologias. E você não vive por ideologias. Você vive pela cruz de Cristo e pelos valores e princípios que essa cruz estabelece. Então a ideologia não te pega, porque a ideologia é um sistema de ideias que conduz a tua vida. Você já tem o seu. Chama a palavra de Deus e cruz de Cristo, aquilo que te transformou, te resgatou, te salvou e se revelou para você. Então para esse mundo você já não presta mais. Mas vamos continuar. De nada vale ser circuncidado ou não. Não é isso que está escrito aí? E por que Paulo falou da circuncisão? A circuncisão era uma marca que todo menino judeu recebia no órgão genital, com 8 anos, com 8 dias de vida. Era um corte na pele do prepúcio do órgão genital masculino, com 8 dias de vida. Isso era uma marca física que todo judeu se orgulhava, porque era uma marca física que dizia que ele tinha uma aliança com Deus. O judeu era orgulhoso disso. Eu sou circuncidado, você é incircunciso. Entende? Quando ele tinha que caçoar de alguém, ele falava mais ou menos assim, sai pra lá, incircunciso. Você não sabe nem do que você está falando. Entende? Era assim que eles tratavam. Então eles tinham um orgulho enorme nisso. Por quê? Porque era um mérito terreno. Era um mérito físico e terreno. Que apontava para uma realidade espiritual? Sim, mas que era terreno. Então essa é a pessoa que se vangloria dos seus diplomas, da sua teologia, que pendura os diplomas na parede e acha que é o máximo, que se vangloria da sua conta bancária, que se vangloria, sei lá, da sua habilidade no seu trabalho. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso não tem valor algum. Não diante da cruz. Seus méritos terrenos, diante de Deus, não tem valor. Você não vai poder bater lá na porta da eternidade e falar assim, então lá eu era assim, o cara na minha área. As pessoas viajavam para a minha consultoria. O que isso vale na eternidade? Nada. Então, os méritos humanos não têm valor. Paulo está falando, de nada vale a circuncisão, ser circuncidado ou não. Olha a continuação do versículo. O que importa é ser o quê? Uma nova criação. E o que é uma nova criatura? Uma nova criatura é alguém nascido de novo. E tem gente querendo nascer de novo sem morrer para a velha vida. Entenda uma coisa, a proposta do evangelho não é uma vida melhorada. Você não vem na igreja para ouvir uma palestra motivacional todo domingo e ser um ser humano melhor. Porque esse ser humano que você quer melhorar, Deus quer matar. Para que nasça uma nova criatura segundo a imagem dele. O ser humano que nasceu com você lá do ventre da tua mãe é adâmico, caído. Aponta para uma natureza que olha primeiro o fruto do pecado antes de olhar para Deus. Aponta para uma natureza que prefere o que é errado do que o relacionamento com Jesus. A nossa natureza naturalmente é adâmica. Mas assim como o pecado entrou por um homem chamado Adão, também a vitória sobre o pecado entrou por um homem chamado Cristo. Então no Adão todos nasceram. E em Cristo todos têm que renascer. E novo nascimento não tem a ver com batismo. Por isso que a nossa camiseta de batismo não está escrita assim, eu nasci de novo. Por que não? Porque tem muita gente que tinha que entrar com a camiseta na banheira, na piscina, escrito, eu tomei um banho. Porque tem muita gente que vai para o batismo sem nascer de novo. E está tudo bem, a gente vai batizar? Vai. Porque é um símbolo, quem sabe, a partir dali, Deus faz alguma coisa na vida dela, se revela para ela. Então na nossa camiseta está escrito o quê? Eu o confesso. Porque uma vez que você confessou a Cristo, você está pronto para ser batizado. E o batismo é só um símbolo, um novo nascimento. Ele não se dá no batismo. Ele se dá a partir do momento que você entendeu que esse ser aí tem que morrer. Para que uma nova criatura se estabeleça a partir da realidade de quem Cristo é na tua vida.
Vocês estão muito sérios. Tu com o seu irmão fala assim, relaxa, irmão. Como que acontece o novo nascimento? É assim, ó. Jesus estava conversando com um mestre da lei chamado Nicodemos, João capítulo 3. Nicodemos foi lá e conversando com Jesus, Jesus falou assim, então Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos falou assim, como que eu vou fazer isso? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Não é possível mais. Jesus olhou para ele e falou assim, Nicodemos, se você é mestre em Israel e não entende o que eu estou te falando, quem vai entender, Nicodemos? Aí Jesus falou assim para ele, você tem que nascer da água e do Espírito. Porque o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Adão, é carne, é caído, é corrupto, é ruim. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Você sabe o que é a água? A água não é o batismo. Tanto Jesus quanto os apóstolos ensinaram que a água é um lavar que a palavra de Deus executa em nós. Então a palavra vai nos lavando e a lavagem da palavra é a água que vai nos limpando e vai nos executando em nós essa ação do novo nascimento. E do Espírito é esse dia que o Filho se revela para você. Então a realidade de uma nova vida fica clara para você. Quando você olha para trás, você vê quem você era e você fala assim, não é possível que eu era aquilo. Quem já olhou para trás e teve a sensação que aquela pessoa que vivia em você antes, não tem nada a ver com você hoje? É isso. E se não for isso, não é evangelho. Você tem que olhar para trás e falar assim, aquela pessoa lá não tem a ver mais. Porque Deus te fez uma nova criação. Então o que importa, coloca o 15 aí para mim, por favor. Mesmo verso 15 de Gálatas 6. O que importa é ser uma nova criação. O que importa realmente é nascer de novo, é viver para Ele. Do resto, aqui na terra, os seus currículos, quanto você é bom no que você faz, as suas habilidades, o quanto você gosta de ouvir a minha palavra, se eu prego bem para uns ou mal para outros, se a minha palavra é boa ou não é, isso não tem valor nenhum. Se eu não for nascido de novo. Entendeu? Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, nasce de novo. Fala para ele assim agora, mas tem que morrer antes. Tem que ir para a cruz primeiro. Amém? Vamos ler outro versículo, Colossenses agora. Estamos terminando, Colossenses 2, versículo 13. Olha só, Colossenses 2, 13. Quando vocês estavam mortos em pecados, ou seja, vivendo segundo as suas próprias consciências, vivendo segundo o seu próprio coração, se entregando ao pecado do jeito que você queria, conduzindo a tua vida segundo a sua própria vontade, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, certo? Ele nos perdoou e perdoou todas as transgressões. Algumas? Um dia a gente viveu como Adão, um dia a gente viveu pecador. Eu estava falando até agora do preço da cruz, agora eu vou começar a falar do poder dela. O poder da cruz é que um dia você viveu morto no seu pecado. Um dia você viveu do jeito que você queria. Um dia o pecado te dominava, te conduzia, dominava a sua vida. Um dia você era mentiroso, um dia você era ladrão. Outro dia você era promíscuo e no outro dia você era adúltero e estava tudo bem, você seguia a tua vida, ia levando a vida, mas você vivia num pecado, num emaranhado de dor, mas a cruz de Cristo te alcançou. O sacrifício dele te trouxe para ele, mas você foi atraído e aquilo que era morte na tua vida, ele fez se tornar em vida, uma vida de verdade, não uma vida vazia. Não uma vida que precisava de prazeres para se encher, mas agora uma vida que tem prazer na vida dele. E o que mais que ele fez? Ele perdoou todas as suas transgressões.
Por quê? Porque a cruz tem poder para perdoar todas as coisas na sua vida. Tudo. E cancelou, eu quero que você preste atenção nisso. Cancelou o escrito de dívida. Ele cancelou toda e qualquer culpa que você tinha. Ele cancelou o medo que te afligia. Ele cancelou todo o escrito de dívida. Ele pegou a fatura do teu cartão que estava atrasada há anos, correndo juros impagáveis, e ele rasgou e disse: eu paguei o preço. Eu paguei a tua dívida. Eu cancelei a dívida que você tinha, porque agora você é meu. Agora não parou por aí. Não é só isso que ele fez na cruz. O que mais que ele fez? Deixa eu achar aqui. Cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele removeu, pregando tudo isso na cruz. Parou por aí? Não. Versículo 15. E tendo despojado. Sabe o que é despojar? Despojar é arrancar tudo. Quando uma pessoa foi despojada, é porque, tipo assim, um exército venceu o outro e pegou todos os despojos. Então, ou seja, é pegar tudo que sobrou de bens. Tudo que sobrou de tudo. Entende? Ser despojado é perder tudo. Tudo bem? Estão comigo? Olha aqui o que Jesus fez. Ele não só cancelou a sua dívida, mas ele despojou os poderes e as autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Deixa eu te explicar uma coisa. Toda a culpa, toda a dívida que Satanás tinha para te acusar, que os poderes, os principados, as potestades tinham para vir contra você, Jesus arrancou da mão deles, rasgou, deixou eles completamente sem nada e apresentou eles como um espetáculo, dizendo que você está assentado em lugares celestiais, bem acima de principados e potestades, porque há poder na cruz. Ele te deu autoridade para andar em vitória sobre todos os poderes, todas as autoridades, todo maligno. Ai, eu tenho medo do diabo. É porque você não entendeu quem é. Porque a dívida que o diabo, que o inimigo tinha contra você, ele rasgou na cruz e despojou o inimigo. E parou por aí? Não parou, porque em breve, bem em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Sabe quem vai esmagar o inimigo? Nós, a igreja. Aí a gente fica mendigando bênção. Entenda quem você é e onde você está em Cristo. Você é filho e você está muito acima de principados e potestades. Qual que é o nosso problema? Às vezes a gente falha, peca, a gente pega a dívida, e ao invés de se arrepender e voltar para Jesus, porque Ele rasga de novo, a gente fica carregando a culpa e entrega a nota promissória na mão do inimigo e ele começa a cobrar outra vez. Meu irmão, tem coisas que você não precisa fazer batalha espiritual. Você só precisa se arrepender. Você só precisa pegar a cruz. Então, em vez de ficar tentando expulsar demônio, negue-se um pouco mais de você mesmo. Se arrependa um pouco mais e se entregue mais a Ele. Porque se você estiver nele, como que o inimigo vai me encontrar se eu estiver em Cristo? É possível? Não. Se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo e o inimigo tentar contra você, ele vai ter que tentar contra quem? Contra Cristo. Ele tem chance? Não. Nenhuma. Porque o inimigo já foi despojado por completo. Todas as acusações que estavam na mão dele, Jesus rasgou tudo. Acabou com tudo.
para a honra e glória do poder da cruz e de Jesus. Mas vamos continuar, o último versículo, 1 Coríntios 1,17. 1 Coríntios 1,17. Pois Cristo não me enviou para batizar. Aqui Paulo só está finalizando um assunto que ele está falando em cima, tá bom? Então é a partir da vírgula aqui que é o que está no contexto da nossa palavra. Ele não me enviou para batizar, mas para quê? Para que Paulo foi enviado? Para pregar o evangelho. De que forma? Não, porém, com palavras de sabedoria humana. Para quê? Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Em outras palavras, vai estar anulada, em outras traduções. Para que a cruz de Cristo não seja anulada. Aqui está diminuída. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem um jeito da gente diminuir a cruz. Esvaziá-la ou diminuí-la. Quando a gente pega a sabedoria humana ou o conhecimento humano e a gente começa a basear a nossa fé apenas no conhecimento humano, sem nenhuma experiência com a revelação da cruz e a revelação do Cristo. Então uma fé pautada apenas no conhecimento humano, uma fé lógica, teórica, apenas da letra, apenas do conhecimento teológico, apenas do conhecimento da Escritura, e existe fé assim, sim ou não? Ela diminui a cruz e a esvazia. Por quê? Porque a cruz é um lugar de experiência, de envolvimento, de anulação do eu, de ter a vida consumida pela vida do Cristo. É um lugar que não tem a ver com o tanto que eu conheço. Porque na hora que eu tenho que ir para a cruz, ou na hora que o Espírito me constrange a tomar a cruz, lá na minha via sacra, meu conhecimento não importa. O quanto eu tenho de Bíblia não resiste. Por quê? Porque Deus está querendo anular o meu eu para que a vida dele faça parte da minha vida dali para frente. Então eu posso ter Bíblia o tanto que for. Se eu não pegar a cruz, não valeu de nada. E tem um monte de gente esvaziando a cruz por causa dos seus conceitos teóricos. Deixa eu te explicar uma coisa, como o próprio apóstolo Paulo disse para os próprios coríntios. A letra continua a gerar apenas morte, mas é o Espírito que ainda vivifica. Ainda é o Espírito que nos traz a vida da cruz. Ainda é o Espírito que nos traz a vida para que essa cruz nunca seja esvaziada para nós. Esvaziada do quê? Do poder que ela tem. Da graça que existe nela, dos dons que estão liberados a partir dela, da minha vida acabando para mim, para que a vida dele me consuma por inteiro, e passe a exalar de mim essa vida. Versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Então quem anda longe da cruz, essa mensagem é loucura. Para quem anda distante da cruz, essa mensagem é loucura. Pode ser que nessa noite tenha soado um pouco de loucura para você. Tá tudo bem. Só que para quem soa loucura, possivelmente o teu caminho é um caminho que vai te levar a perecer. Porque para os que estão perecendo, a palavra da cruz é loucura. Para nós, os que somos salvos, é o quê? É poder de Deus. A cruz que me mata é a cruz que me deixa poderoso. A cruz que anula o meu eu é a cruz que incendeia a minha vida de dons, de graça, de poder, de glória, de visão, de contato da voz do Senhor falando dentro de mim. A cruz que me anula é a cruz que me exalta. A cruz que me coloca em nada é a cruz que me coloca em lugares celestiais, bem acima de poderes e potestades e principados. Para nós ela é o poder de Deus. Então, coloque-se de pé.